Olá, terceiras séries, tudo bem com vocês, amores? Mirama Roquim, Tropa de Elite na reta final, né? Estamos aí nos aproximando não só das datas comemorativas, né, mas também do Enem. E, por conta disso, hoje, dia 17 de fevereiro, de dezembro de 2020, estamos para mais uma aula de interpretação de texto, né? Nós que deixamos lá no módulo 1 de linguagens, códigos e suas tecnologias e redação, na página 21, deixamos na aula anterior duas questões, por sinal, são as últimas deste módulo, né? As questões 39 e 40, onde a questão 39 é do Enem 2019, ano passado, né? Uma questão bem recente. E as duas últimas questões eu trouxe justamente para mostrar para vocês que os textos são simples, a interpretação é fácil, os itens também são bem claros, mas tem umas pegadinhas aí que é interessante que a gente veja, tá? Vocês não vão cair nelas, com certeza. Vamos dar uma olhada, então? A ciência do Homem-Aranha. Muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha, de fato, se assemelham às habilidades biológicas das aranhas e são objeto de estudo para a produção de novos materiais. O sentido aranha, adquirido por Peter Parker, funciona quase como um sexto sentido, uma espécie de habilidade premonitória e, por isso, soa como um mero elemento ficcional. No entanto, as aranhas realmente têm um sentido mais aguçado. Na verdade, elas têm um dos sistemas sensoriais mais impressionantes da natureza. Os pelos sensoriais das aranhas, que estão espalhados por todo o corpo, funcionam como uma forma muito boa de perceber o mundo e captar informações do ambiente. Em muitas espécies, esse tato, por meio dos pelos, tem papel mais importante que a própria visão, uma vez que muitas aranhas conseguem prender e atacar suas presas na completa escuridão. E por que os pelos humanos não são tão eficientes como órgãos sensoriais como os das aranhas? Primeiro, porque um ser humano tem em média 60 fios de pelo em cada centímetro quadrado do corpo, enquanto algumas espécies de aranha podem chegar a ter 40 mil pelos por centímetro quadrado. Segundo, porque cada pelo das aranhas possui até 3 nervos para fazer a comunicação entre a sensação percebida e o cérebro, enquanto nós, seres humanos, temos apenas um nervo por pelo. Percebam, gente, que esse texto, primeiramente, né, ele é interessante, mas ele é de cunho científico, né? Percebam a fonte disponível, olha. O HTTP é ciência hoje, né? Então, ele é um artigo que trata com propriedade, né, de fatores científicos, dados, né? Como estratégia de progressão do texto, o autor simula uma interlocução com o público. Elis, o que é interlocução? É uma conversa, tá? É conversar, eu perguntar, você responder, você me interrompe perguntando, eu respondo. Isso é interlocução. Ao recorrer a. E aí vem, que letra vocês marcaram? A, B, C, D ou E. Olha só, gente, se você procurar na letra A, houve a revelação do sentido aranha, adquirido pelo super-herói como um sexto sentido? Falou isso no texto? Falou, né? Eu até grifei aqui, ó, o sentido aranha. Na letra B, caracterização do afeto do público pelo super-herói, marcado pela palavra querido. Olha, quando ele diz assim, muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha. Tem isso no texto? Tem também. Comparação entre os poderes do super-herói e as habilidades biológicas das aranhas. Tem isso no texto? Tem. Houve uma pergunta retórica na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas? Teve essa pergunta? Teve, eu também grifei aqui, ó. E por que os pelos humanos não são tão eficientes? Estão vendo aqui a interrogação? E a letra E. Houve uma comprovação das diferenças entre a constituição física do homem e da aranha por meio de dados numéricos? Houve. Oxi, e onde é que está a resposta, então? Gente, a pergunta, né,
é a chave do negócio. Ele diz, o autor simula uma interlocução, uma conversa, uma pergunta, sugerindo uma resposta, né? Onde é que há esse tom de conversa no texto? A única pergunta do texto, gente, é essa aqui, olha. A letra D, pergunta retórica. Na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas. Está lá no texto. Não é difícil, é uma questão de atenção. Tenho certeza que alguns alunos devem ter marcado a letra A, porque realmente está no texto, a B, a D, sabe? Mas você tem que atentar para o que a questão pede, ok? Vamos à questão 40? A questão 40 é do Enem 2018, né? 2 anos atrás. E um texto gostoso de ser lido, interessante, né? Que vai prendendo a gente, só que parece ser algo que não é. Vamos ler? Aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou, como todos os outros. O quinto, a gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre. Mas não, ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava, chamava e ninguém atendia. E então fiz o que precisava ser feito. Bloqueei a linha. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas e operadoras, apenas para descobrir que eles são todos iguais. Na primeira oportunidade, dão no pé. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fossem embora do jeito que chegaram, tudo bem. Mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Texto interessante, né? Ele tem esse lado irônico, né? Meio cômico. E o que pede a questão? Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de... Gente, existe na letra A, primeira pessoa do singular? Existe, né? Ele fala, ele me abandonou, a gente já estava. Então, ele usa, fiz o que precisava ser feito, fiz, eu fiz, primeira pessoa. Letra B, existe ironia para tratar da relação com os celulares? Claro que sim, né? O texto é irônico. Letra C, existem frases feitas na apresentação de situações amorosas? Existe, né? Ele diz, ele me abandonou. Todo fim de relação é assim, né? Como todos os outros. Depois ele diz, parecia que dessa vez seria para sempre. Então, existem frases feitas. Existe a quebra de expectativa? Sim, né? Você pensava que se tratava de uma pessoa, de repente era um celular. E na letra E, existia verbos no tempo pretérito? Poxa, todo o primeiro parágrafo é com os verbos no passado, né? Então, onde é que está novamente a resposta, gente? Vamos para o que pede a questão. Ele, para chamar a tua atenção, o autor, para atrair a sua atenção de leitor, ele usou primeira pessoa? Ele usou verbos no passado? Isso chama a tua atenção? Usar verbos no passado, usar primeira pessoa, tratar de ironia, né? O que foi que o autor fez para chamar a tua atenção? Ele se utilizou da temática da relação amorosa, né? Para aí sim tratar de um assunto que é a efemeridade dos celulares, né? A gente compra hoje, amanhã queima, a gente perde, a gente deixa cair na água, né? E assim a gente vai perdendo, né? Ou ele perde ele ganha, a tecnologia avança, né? E você quer um outro que seja mais interessante, que tenha mais tecnologia, e assim a gente vai se desfazendo dos celulares, né? Então, a alternativa correta seria a letra C, né, gente? Ele faz, para chamar a tua atenção, ele faz uso, olha, de frases feitas na apresentação de situações amorosas, estereotipadas para construir a ambientação do texto. Amores, eu espero que vocês tenham acertado. Continuem analisando questões de interpretação de texto, porque elas
é a certeza que nós temos, né? Texto estará lá nas questões do Enem. Interpretação não é difícil, é só uma questão realmente de atenção. Leitura, interpretação e atenção. Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus.